Sejam bem-vindos ao programa Papo Saudável. Mês de novembro, nós vamos falar sobre Novembro Azul. Sabe o que significa isso? Que vai ser um mês dedicado aos homens. Frente à grande valorização do feminino, tem várias vertentes que estão preocupadas em discutir e rever o papel do homem na nossa sociedade. Será que esse homem de hoje ele está feliz com o papel que ele encontra na sociedade, o papel que ele tem na sociedade? É isso que nós vamos discutir aqui nesse mês, nesse quadro aqui com vocês. Então, esse mês, Papo Saudável vai ser para vocês, homens, um espaço para gente escutar vocês, para vocês poderem reclamar e também para vocês poderem pedir o que vocês querem ouvir aqui da gente, tá bom? E estamos com a psicóloga Maísa Bittar Bessa. Ela é especialista em psicologia perinatal e parental e ela vai falar um pouquinho do papel desse novo homem na sociedade, na família, tá bom? Seja muito bem-vinda, viu, Maísa? Obrigada pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse assunto tão importante. Com certeza. Maísa Bittar, seja bem-vinda. Nos bastidores já estivemos conversando um pouquinho aqui e olha, eu estou encantado com o que ela tem para passar. Porque já que é o nosso mês, né? O mês o mês azul, né, amigo? Mês olha azul, aí, você já tá todo de azul. Voltado para nós homens e também para nós que somos pais, né? Quando a gente se torna pai, é um misto de dúvida, tem esse jargão, né? O menino não vem com um manual, então a gente não sabe, você se torna pai e aprende a ser pai, mas no meio disso, uma coisa que é maravilhosa também amedronta, né? Assusta. E nós trouxemos Maísa Bittar para falar um pouco sobre isso pra gente e vocês vão ficar encantados. Nossa, com certeza. Eu tô te esperando depois, você tem que falar pra gente assim, eu estou me achando nesse mês, né? É o meu mês, é o mês dedicado. Mas Rogéria, desculpa, estou me achando mesmo, porque essa nova versão do Papo Saudável tá fazendo com que eu esteja um pouco mais focado na saúde, nos exercícios. Tá vendo uma mudança? Está havendo um rejuvenescimento. Eu estou adorando tudo isso. Vendo até no nosso direct, né? Sim, com certeza. Maísa, conta um pouquinho para quem está em casa do seu trabalho, o que é, né, essa questão da psicologia, do papel do homem, né, nesse pré-natal que a gente faz. Bom, primeiro é importante a gente falar a diferença entre o pré-natal psicológico e do pré-natal ginecológico, né? O pré-natal ginecológico ele vai estar cuidando da saúde física dessa mulher e desse bebê. E um completa o outro, não substitui o outro, né? É importante a gente deixar isso bem claro. E o pré-natal psicológico vai estar cuidando de toda a parte emocional dessa gestante e do contexto familiar desse pai, das pessoas que estarão participando, da rede de apoio, às vezes os avós, um filho mais velho. A gente vai estar cuidando da parte emocional e preparando para esse momento da maternidade e da paternidade. Doutora, quando falando no novo pai, nós estamos falando no seu pré-natal, o quê? Mas assim, eu lembro que quando eu me tornei pai, antes ainda de me tornar pai, né, eu perdi alguns bebês, né, nós perdemos 2 gestações. E para o homem, principalmente esse que não é casado, esse que está preparado, que está querendo ser namorado, engravida namorado, o primeiro momento é um susto enorme e para depois acostumar com a ideia, para depois então aos poucos ir introduzindo a ideia de que realmente vai ser pai. Como é que é isso? Como é que explica esse susto que nós homens tomamos tanto antes, no primeiro momento? É interessante a gente assim conversar sobre isso, porque muitos levam esse susto, mas é como se sentisse culpa de estar tendo esse susto. Então a gente às vezes não assume nem para nós mesmos o que a gente está sentindo.
tanto o homem quanto a mulher, na hora que recebe o positivo, e mesmo aqueles que desejam e estão querendo engravidar, é natural ter um sentimento de, será que estou grávida mesmo? Nossa, será que era a hora? Como que vai ser? Eu vou conseguir ser uma boa mãe, um bom pai? E esse movimento, ele acontece. E para o homem, então, ele é muito maior. Porque a mulher, ela está gestando, ela está fisicamente vivenciando várias coisas que o homem não. E é interessante isso, porque muitas mulheres no consultório, quando a gente começa a conversa, e elas falam que meu marido também está sentindo algo. E eu falo, tá, a vida dele também vai mudar. Ele também está assumindo um papel e uma função que até então ele não exercia. Então, é natural ele estar com medo, é natural ele estar inseguro, ele está preocupado com a questão financeira, eu vou conseguir prover, eu vou conseguir cuidar, como que vai ser essa mulher depois que esse bebê nascer? Vai me dar atenção do mesmo jeito ou não? Então, é natural o homem estar vivendo várias coisas. Todos esses nesse momento, né? Socialmente, o homem não, ele foi meio que preparado para não sentir. Ele não pode sentir, ele não pode ter emoções, porque emoções é do aspecto feminino. Ele não pode pedir ajuda, porque ele foi criado para ser ajudado, ser forte, né? Para ele que tem que servir, ele que tem que dar ajuda. E a gente brinca até assim, na época que tinha mapa e GPS, aí que precisava às vezes de pedir o endereço, o homem fica meia hora, mas ele não para e pergunta, e pede uma ajuda sobre o endereço que ele precisa de chegar. E na hora que a gente entende que isso é uma coisa social, que isso foi uma coisa aprendida e que eu posso sim pedir ajuda, que eu posso sim sentir e ter emoção e vivenciar isso do formato que eu conseguir, que eu quiser, vai ficando um processo mais leve, mais gostoso. A gente tem que quebrar, sabe, esse estereótipo do homem, né? A partir do momento que a gente quebra esse estereótipo, melhora tanto para nós mulheres quanto para os homens também. E isso é um estereótipo que vem lá dos nossos tataravós e a gente vai passando isso para os nossos filhos. Eu, como sou mãe de menino, né, é uma coisa que eu quero muito quebrar, esse estereótipo. A Emma Watson, por exemplo, ela é embaixadora da ONU num projeto que chama He for She. E esse projeto fala muito da quebra desse estereótipo, que o homem não precisa ser o provedor, ele não precisa ser forte, né? O Pepeu Gomes também fala sobre isso, né? Ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Se Deus é menino e menino, sou masculino e feminino. Então, você tem um lado masculino e feminino. Os homens podem ter um lado masculino e feminino. O Marcelo, meu marido, fala muito disso. Ontem a gente estava até discutindo isso em casa, falando do programa. Então, assim, é importante que você que é homem, que esteja em casa, saiba dizer o que você sente. E se você não sabe, a gente tem profissionais que podem ajudar, né? E é muito importante você falar realmente qual é a importância desse homem fazer esse pré-natal psicológico. Os homens fazem, as mulheres sabem, elas sabem falar para o marido, olha, tem, além do pré-natal ginecológico que os homens hoje têm acompanhado, enfim, e têm participado mais, qual é o plus? O que a mais a gente pode oferecer para que essa família não tenha um divórcio mais ali na frente, igual você estava falando aqui pra gente. Fala um pouquinho disso. O número de divórcios é muito alto no primeiro ano de vida do bebê ou depois que um filho nasce. Porque muitas famílias não estão preparadas para viver essa mudança, que é um casal conjugal para um casal parental, lembrando que ainda continua existindo o conjugal. Então, toda essa mudança, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo na vida dessa família. A chegada do primeiro filho ou de mais um filho sempre muda o contexto familiar, sempre muda tudo ali. E é interessante a gente perceber que a gente está vivenciando esse processo e que formato que eu posso vivenciá-lo de uma forma melhor para todos. Então, na hora que o homem, hoje, ele está muito mais participativo, ele está muito um pai muito mais presente, sabendo a sua função e a sua importância. É importante a gente saber que são funções diferentes, papéis diferentes, né? E na hora que esse homem vem e ele se cuida e ele fala, peraí, mas o bebê vai nascer, eu não dou conta de pegar. Como que vai ser isso? É importante a gente também deixar, né? E na hora que a gente fala assim, mas que dia que você pegou uma boneca? Nem um bebê, uma boneca.
maioria nunca na vida. Nós já somos preparadas para isso, né? A gente já brinca de boneca, a gente já brinca de casinha. Mesmo sendo preparada, é importante a gente saber que a maternidade é algo construído e a paternidade também. Então você não tá dando conta de, tá estranho. Não, mas eu quero pegar, pega. No segundo dia você vai pegar um pouquinho melhor. No terceiro você vai ter mais habilidades para isso. No quarto, e você vai treinando e aprendendo o formato que você seja melhor para você e melhor para o seu filho. E a gente tem que deixar, né, Maísa? A gente como mulher, a gente tem que deixar o pai ser pai. Isso. Porque muitas vezes ele vai fazer diferente de você. Porque ele é homem, você é mulher, são duas pessoas diferentes, independente do sexo. Mas a gente tem que dar essa oportunidade do marido participar desse momento, porque se no começo a gente já corta o marido, como muitas vezes acontece, ele não se sente pertencente a esse novo processo que está acontecendo no lar. Isso. E isso tem tudo a ver com o que você perguntou, da importância deles participarem do pré-natal psicológico. O homem fazendo parte, ocupando o espaço que é dele, vai diminuir um pouco a sobrecarga dessa mãe. Ele vai ter o sabor de estar junto, ele vai conhecer o seu filho, ele vai aprender com seu filho vai aprendendo com ele. E esse formato familiar, ele vai conseguir entender um pouco mais desse momento que a mulher está vivenciando, que é uma privação de sono, os hormônios ali, né, tudo alterado, um medo de como que vai ser, a questão da amamentação, que é um grande desafio. Ele estando ali junto, ele vai compor, ele vai facilitar todo o processo, ele vai se sentir parte, ele vai ocupar a parte que cabe a ele, e esse contexto familiar acaba todo mundo ganhando. Doutora, o pai participativo, né, ele convive, ele sente, ele vive, ele é pai 24 horas. Eu lembro quando o obstetra dos nossos filhos, ele disse, o pai, ele se torna pai, ele vai cair a ficha que ele é pai, mais ou menos um mês depois que a criança nasce, né? E muitos assustam e fogem, e deixa a mãe, a Deus dará, com a criança. Já a família moderna, eu acredito, a gente curte cada instante, né, com essa criança. Para a criança, é muito relevante a participação do pai, estar presente, a mãe se sentir amada, se sentir amparada, se sentir acolhida. Isso vai para a criança, e a criança que o pai, né, simplesmente abandona já no parto, 1 semana, 2 semanas, pouco antes de nascer, porque infelizmente tem isso demais, né? Como você disse, 1/5 dos casamentos rola divórcio no primeiro ano de nascimento do bebê. Isso é tão importante, Qual né? é o papel disso na vida das crianças? E o que as consequências desse, entre aspas, abandono? Do que você está falando, eu quero só colocar um parêntese aí. Muitas vezes não é o pai que não quer participar. Muitas vezes a mãe não deixa o pai participar. Então eu acho que é importante a gente também falar, que é o que a doutora Rogéria trouxe, o pai vai ser diferente da mãe. E para a criança isso é fantástico, porque ele já está aprendendo 2 formatos. Ele já está aprendendo que o mundo é dos diferentes e das diferenças, e que se a gente se abre para isso, a gente aprende, não tem que ser o mesmo formato. E a mãe tem que entender que ela está ali no momento aprendendo a ser mãe e permitir que o pai também aprenda a ser pai. Nisso todo mundo ganha, né? E a criança, com certeza, a gente usa muito uma imagem de uma teia que vai se vinculando ali das relações, e isso vai sendo construído durante a gestação e quando nasce. Então, receber essa afetividade, essa mãe se sentir cuidada, porque uma coisa que o pai pode fazer muito é a mãe se sentir cuidada. Olha, você não está sozinho nessa. Olha, o que eu posso ajudar? Qual que é a parte aqui que eu posso fazer para que esse processo fique melhor para todo mundo? Né? E muitas vezes a gente faz isso até assim, não é nem intencional, a maior parte das mulheres faz isso, né, de forma assim, sem intenção mesmo.
mas que a gente acaba realmente isolando o pai desse processo. Isso. Eu me lembro uma vez, eu saí com umas amigas, e aí uma me perguntou assim, os meninos ficaram com quem? Eu falei assim, ficaram com o Marcelo. Ela falou assim, você deixou com ele? Eu falei assim, uai gente, ele não é o pai? Não, eu fiz desse jeito, uai gente, ele não é o pai? Ah, mas eu não deixo com meu marido de jeito nenhum, quando eu voltar os meninos vão estar mortos. Olha, e hoje são mulheres que reclamam porque os pais não são participativos, mas porque foram tesourados no início. Então, a gente como mulher, a gente tem que ter esse foco também para o homem. E como a gente fica muito em voga porque estamos gerando, a gente acha que a atenção tem que ser toda para nós. Mas não é, gente. A gente tem que ter esse cuidado pro homem também, porque ele também está gerando junto com a gente. Não é verdade? Fala um pouquinho assim, para a gente abrir a mente dessa mulher que está em casa, para ela poder ajudar o marido, perguntar o que ele está sentindo, quais são as emoções que ele está sentindo naquele momento, como ela pode ajudar, para ele também se sentir pai e os dois passarem por esse processo juntos. Como é que você faz isso no consultório? É interessante porque algumas chegam e me falam alguma coisa, nossa, porque eu estou sentindo assim, mas deixa eu te falar, se eu falar para o meu marido, ele não faz nem ideia do que eu estou sentindo. Então, é fantástico porque nessa hora também nós estamos mostrando para o homem o que a mulher está vivenciando. E a gente está mostrando para a mulher o que esse homem está vivenciando. E quando um compreende o que o outro está... né? Porque nós somos seres muito diferentes. Se a mulher tentar pensar com a cabeça dela para entender o homem, ela não vai entender nunca. E se o homem tentar com a cabeça dele, ele não vai entender nunca. Estamos tentando isso até hoje. A gente precisa estudar, entender um pouco mais sobre os gêneros para que a gente entenda o que se passa na cabeça de um homem, o que se passa na cabeça de uma mulher. E aí, nessa hora que um consegue entender um pouco mais o outro, o grau de compreensão da gente muda, o grau de tolerância da gente muda, de afetividade. Às vezes, algum momento que você fala, nossa, faltou atenção. Não, não faltou, é porque ele não parou para pensar. Não está faltando amor. Aí tem a questão do corpo dela tá alterando, a insegurança de como que vai ser quando nascer, a parte sexual é extremamente afetada. O que a gente faz para cuidar desse homem, para cuidar dessa mulher nesse período? Então, assim, o diálogo, ele vai fazer toda a diferença nesse processo, mas a gente sabe que muitas vezes é muito difícil. Por isso, quando você tem um profissional que você pode ir e pode intermediar, e a gente também pode abrir o leque, né, mostrar outros lados, facilita todo esse processo. Na verdade, doutora, criança não vem com manual, mas felizmente, graças a trabalho como você, profissionais como você, pode muito bem orientar esse pai de primeira viagem completamente inseguro diante de um fato novo, de tamanha responsabilidade, né? Tanto dele como pai, ele como marido, como pai de família, né? O contexto todo, ou seja, não precisa ser sozinho, não precisa ser descoberto sozinho, pode perfeitamente acessar um trabalho de um psicólogo como você, que orienta, e com certeza isso muda muito, né, a história das famílias. Muito. Né? O que eu acho mais fantástico é esse olhar preventivo, esse cuidado. A gente faz com que evita várias coisas, esses atritos, a depressão pós-parto da mãe e do pai também, porque tem depressão pós-parto paterna também, poucos sabem. Da insegurança. E aí a gente está cuidando de várias coisas para que aquilo não some e depois ela explode ali na frente. E já que a gente está falando dos homens também, a gente muitas vezes, depende da família que está atendendo e da necessidade, a gente chama os avós. Porque também é um papel novo. E nisso vem o avô e vem a avó, e é lindo, porque é uma forma de cuidar deles também. E aí, como que tá sendo para você ser avô? Porque normalmente as pessoas só chegam e falam, que maravilha, vai ser avô, mas peraí, às vezes eu tô com medo. Às vezes ser avô me remete à proximidade da morte. Às vezes ser avô gera todo um movimento aqui dentro que, será que meu filho está preparado para isso? E muitas coisas que a gente vai estar cuidando e vai estar mostrando para os avós também o que eles podem fazer para colaborar com essa família. Qual é a parte que me cabe nesse contexto para que eu curta esse momento e que eu tenha uma postura respeitosa e que eu consiga aproveitar, mas respeitando os limites e vivendo de um formato harmônico para todos ali. Até porque criança, no primeiro momento, ela é super sincera, né? O pai, os avós
Quando conquista, criança se joga. Quando não, ela recusa na saber. maior... Né? Deixa eu te perguntar, qual que é a maior insegurança que os homens relatam para você na consulta parental? A maior medo é de não dar conta de prover financeiramente essa família. Como que vai ser daqui a um tempo na escola, e o plano de saúde, e a faculdade. Essa questão financeira é o que mais pega. Olha. É sempre uma preocupação por homem, né? Do homem, né? E é um estereótipo que a gente tem que quebrar. Afinal, hoje, nas famílias, muitas famílias, a mulher acaba sendo a provedora, ou os dois acabam provendo juntos. Então, nem sempre esse papel tem que ser só do homem. Mas a gente também pode ajudar, sendo condescendente, ajudando, né? Falando assim, olha, eu tô aqui para o que você precisar. Isso. Nem sempre você precisa ficar assim. Compartilha comigo o que você tá sentindo. Porque, muitas vezes ele pode ser e vai ser o provedor. Uhum. Mas se ele tem uma esposa do lado que ele sente que eu tô junto, independente de, acabou. Então é assim, olha, e é interessante porque muitas vezes eles não têm consciente o que está incomodando. O que acontece? Muitas vezes o homem ele tá com vários incômodos e não percebe. Mas ele está passando por várias mudanças. Então, às vezes, começa atrito no casal, que antes não existia. E ela fala assim, mas ele brigou por causa daquilo, aquilo é ridículo. Mas normalmente não é por causa daquilo, é porque atrás daquilo tem várias coisas que às vezes é um processo inconsciente dentro dele. E na hora que essa questão do provedor, do dinheiro, que a gente fala assim, e aí, como que tá? O que você tá sentindo? E se você sentir que é isso, você pode falar, olha, vai dar tudo certo. Nós vamos conseguir juntos, nós vamos fazer no melhor formato. E na hora que eles sentem, opa, peraí, ela tá comigo? Isso já é uma forma de... Até, sabe, Eudécio, por isso também, desculpa até te cortando, mas é a questão da agressividade masculina. A gente viu muito isso nesses 2 últimos anos de pandemia, o número de mulheres que foram violentadas pelos próprios maridos. Então, se a gente puder ajudar, conversar, talvez esse estereótipo do machão, da masculinidade, e que ele não sabe entender os sentimentos, e que a única coisa que ele conhece é a agressividade, eu acredito que também possa diminuir, e nós podemos ter menos essas questões no lar, como a gente teve nos 2 últimos anos, que aumentaram demais. Talvez por falta de conversa, e vai abrindo esse buraco exatamente entre o casal, e aí chega num ponto que fica insustentável, né? E às vezes a mulher relata assim, nossa, minha vida de casada era muito tranquila, agora que eu tô grávida, a gente briga muito. Será que ele não quer a criança? Será que é porque eu engravidei? Será que eu tinha que ter engravidado? Por causa desse filho eu vou perder meu casamento? Só que aí a criança nasce e às vezes isso passa. Então, é interessante a gente entender o porquê que aquilo está acontecendo. Muitas vezes é por angústias. No momento da gestação, mexe muito com esse pai, com essa mãe, e remete muita coisa da infância deles, muita coisa da história deles. Então, acaba que sem perceber, a gente parece que aflora muitos aspectos que se a gente coloca debaixo do tapete, isso pode trazer complicação depois. E se eu entro em contato e realmente resolvo e guardo no lugarzinho certo, aquilo fica tranquilo e... Doutora, nós estamos aqui ouvindo... Eu estou te ouvindo, estamos conversando sobre isso, e me veio assim na mente os estágios. O primeiro momento, o susto, o segundo, o encantamento, o terceiro, isso vai tá para nascer, como é que vai ser, vem aquela criaturinha, vem a paixão, aí vem a construção, né? Porque uma vez que os dois, né, se abraçam e resolvem, né? Resolve não, nasce ali uma família, se torna uma família onde cada um tem o seu papel. No nosso caso foi altamente edificante, as crianças chegaram, tornaram o casamento muito mais sólido, muito mais consistente, uma relação construída diariamente, maravilhosa. E hoje, puxa vida, como é gostoso ser pai. Mas para chegar nesse ponto a gente precisa de tanta coisa, né? É importante você, homem que está em casa, você, mulher que está em casa, porque o nosso programa
é para vocês, é para a família. É você saber que você faz parte do processo e que você também deve ser ouvido, não só pelos profissionais, mas pela sua companheira ou pelo seu companheiro que está em casa, tá bom? Começamos quente esse Novembro Azul, mas muito obrigada pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que chamou muita atenção das pessoas, porque é um assunto que normalmente a gente não se conversa em casa. Então a gente está começando esse mês com você aqui. Para mim foi maravilhoso, nós já estouramos a boca do balão, entendeu? Já começamos quente o negócio aqui. Muito obrigado, doutora. Foi maravilhoso esse papo, que eu poderia continuar aqui por horas. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de falar algo que eu acho tão importante e que muitas pessoas não conhecem esse trabalho, por isso não procuram, e por isso não se cuidam, e por isso não conversam em casa. Muitas vezes é por falta de conhecimento, por falta de saber de tudo isso que todo mundo está vivendo nessa fase. É isso aí. Então, olha, não saiam daí porque vem muito mais. Você que participa da nossa comunidade Papo Saudável, fiquem ligadinhos que já estaremos de volta. Fiquem também de olho nos nossos colaboradores, ok? A Farmacêutica Wellness, Animale Goiânia Shopping e Lacoste Goiânia Shopping. Até daqui a pouco. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Onde tem arroz e feijão Cristal, tem muito mais que arroz e feijão. Tem a pureza reconhecida e admirada por muitas gerações, tem o respeito e a dedicação de milhares de pessoas, tem investimento tecnológico e qualidade inigualável, tem a combinação ideal de nutrientes para a saúde e tem a família reunida à mesa. É muita responsabilidade para esses dois pacotes. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Estamos de volta e agora com o Dr. Vinícius Oliveira. Ele é ginecologista, mestre em reprodução humana, também professor da PUC. Mas nós vamos falar de ginecologia? Não, gente, nós não trouxemos o Vinícius aqui para falar do trabalho dele. Nós vamos falar de como ele vem mudado a vida dele, do lifestyle dele, né? De um médico que saiu da sua zona de conforto e além da medicina, da ginecologia, ele faz muito mais coisas. Então, como esse mês está dedicado a você, homem que está em casa, então foca nesse doutor Vinícius, que eu tenho certeza que você também vai mudar o seu lifestyle. Seja bem-vindo, viu, Vinícius? Obrigado pelo convite, satisfação estar aqui com vocês. Falar um pouco nesse Novembro Azul que é tão importante, né? Com certeza. E falar um pouquinho sobre a minha rotina, meu dia a dia, o que mudou na minha vida nos últimos anos. E você pode, né, até começar a falar do seu lifestyle, né? O que te motivou a mudar esse lifestyle? Pois é, então, eu sempre gostei de fazer atividade física, mesmo com a correria do trabalho, a rotina pesada do trabalho, mas eu sempre gostei de ter um tempo para fazer atividade física. Mas também com essa questão de às vezes, não achar muito tempo para poder fazer essa atividade física, focado muito no trabalho, eu acabei me afastando um pouco. Mas depois dos 40 anos eu achei que sentia a necessidade de focar um pouco também no meu bem-estar, na minha saúde física, na minha saúde mental. E aí foi que eu comecei a entender que eu precisava, de alguma forma, virar a chave para poder ter mais saúde, fazer alguma coisa que realmente me desse uma sensação de prazer e que aliasse saúde e bem-estar. E aí foi quando eu realmente procurei a ajuda de um colega especialista para poder me orientar com relação à suplementação. Quando você faz atividade física, você precisa de um certo suporte, né, para poder conseguir ter um rendimento bom naquilo que você se propõe a fazer, seja em qualquer modalidade esportiva, né, seja para quem vai fazer musculação, para quem vai fazer um tênis,
O beach tennis está tão na moda Na agora, moda, né? Nossa Senhora, todo mundo agora faz beach tennis. E aí foi quando eu procurei ajuda e aí realmente comecei a me dedicar mais e mudei um pouco a minha alimentação também para poder, de certa forma, me dar mais estrutura para poder conseguir fazer atividade física. Como que você vê esse homem moderno hoje? Porque a evolução feminina, ela vem acontecendo, passos largos, né? E isso gera alguns questionamentos, né? Para o homem. Como que você vê esse novo homem? Não só o novo homem Vinícius, o novo homem... Eu acho que os tempos mudam, os conceitos também mudam. E eu acho que a gente tem que estar acompanhando. Eu acho que a gente que tem filhos, né, que de certa forma a gente é influenciador também, né, de pacientes. Então eu acho que a gente tem um papel, uma responsabilidade aí também de estar trazendo o que é moderno, né, o que é legal. Claro que é aquilo que realmente vai acrescentar na vida do homem, da família. E eu tentei acompanhar essas mudanças, assim. Então eu acho que a geração dos meus pais era uma geração que foi criada para ter os filhos, e aí depois chegava uma fase, ser o provedor. Questionável. E eu entendo que não, que essa geração nova dos filhos que a gente está criando, também a gente está criando esses filhos para que tenham uma visão mais moderna das coisas, né? Então eu tentei acompanhar isso. Eu acho que é nosso papel realmente conduzir os nossos filhos também para estarem preparados para essa modernidade. Então eu acho que eu consegui alinhar bem, assim. É engraçado que eu acho que acaba influenciando de certa forma mesmo. As pessoas perguntam, nossa, mas você está tão bem, o que você está fazendo? Gera uma curiosidade, né, das pessoas. As pessoas perguntam, mas você está tão bem, o que você fez? Como que você conseguiu aliar, né? Ô Vinícius, eu confesso para você que quando nós fizemos a entrevista e eu soube da sua história, você narrou o seu horário rigoroso com a academia, seus exercícios, né? É inevitável você falando, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou lidando? Você para pensar, não é? Para pra pensar. Isso. Poxa, o cara está tão bem. E eu confesso para você que, né, você realmente fez parte, né, um start, não é, eu já estava no processo, mas acelerou o processo de autocuidado, né, de ter um cuidado maior fisicamente, e é incrível o rejuvenescimento, como ele acontece a partir do momento em que você passa a praticar realmente o exercício de rotina, a mudança de mente. E é de dentro para fora, né? De dentro, isso. E sem dúvida alguma você foi uma das inspirações aí desse novo momento. Eu acho legal isso, assim, eu acho que é uma mudança, assim, uma virada de chave mesmo, né? Que a certa hora da vida a gente precisa fazer isso, né? Porque eu sempre digo assim, o resultado estético ele vem naturalmente, né? Mas a busca da gente é por ter saúde e ter bem-estar e tal. Então, mas o resultado estético vem. Acabou tendo uma abordagem assim, as pessoas começaram a me procurar, vamos fazer uma participação para modelar, mas não é a minha área isso e tal. E foi engraçado, foi divertido ter participado. Meus filhos curtiram e acabei fazendo uma campanha. É bacana se desenvolver em algo que não é tão comum pra gente, não é? Então, eu acho que a gente tem que sair fora da caixinha um pouco mesmo, né, e tentar outras oportunidades e ver o que a gente consegue Vinícius, aliar. E nesse processo do seu trabalho de reprodução humana, muitas vezes precisa-se de estar junto, né, inúmeras vezes na clínica. Esses pais, como é que tem sido, como você vê o empenho do pai no processo de reprodução, o companheirismo, a participação? Ele vai ali voluntariamente, ele vai porque a esposa quer que ele vá? Como é que você vê isso na sua clínica? Eu acho que os homens começaram a perceber assim, a importância de estar acompanhando, né?
a mulher na consulta. Eu acho que isso mudou um pouco, veio mudando ao longo dos anos, e hoje eu percebo uma participação muito maior do homem no processo todo, já na primeira consulta, depois no acompanhamento durante o processo do tratamento mesmo, porque é um processo desgastante, né? Acaba exigindo mais da mulher, mas ela precisa ter suporte do companheiro, né? Então eu acho que os homens têm percebido isso, né? Que da importância de estar junto. Exatamente. E vocês conversam sobre isso no consultório? É um assunto que surge no consultório com as famílias? É assim, sempre tem esse questionamento, e eu sempre falo, olha, a dificuldade para engravidar, a infertilidade é do casal, né? Não é só um problema da mulher, a gente tem fatores masculinos e mesmo... A gente sempre pensa, né, primeiro, assim, né, nessa questão do estereótipo masculino, o homem nunca pensa, às vezes, que o problema tá com ele, né? Sempre assim, não, vai testar você, porque às vezes tá com você o problema. E é uma coisa que pode acontecer com os dois. No nosso caso, aconteceu isso. Nós perdemos as 2 primeiras gestações, né, 2 gravidez da minha esposa no 2º mês. Aí no 3º, aí foi feito um levantamento, o problema estava em mim, era um parasita que havia em mim, que permitia fecundar, mas no 2º mês, no 2º e 3º, e isso aconteceu algumas vezes. Então, diagnosticado, fez o tratamento e a coisa aconteceu. Era no homem. Eu acho que tem que ter esse companheirismo. E não é uma culpa, né? A gente se sente culpado, exato. Isso acontece, gente, não é uma culpa, né? Claro, eu acho que o casal tem que levar isso junto, assim. Eu acho que é um apoiando o outro, né? Mas eu acho que o homem hoje despertou mais por essa preocupação de estar acompanhando a mulher. Eu acho que isso mudou realmente nos últimos anos. Ai, que coisa boa. Eu gostei muito quando você falou do médico influenciador, porque nós, médicos, sempre fomos influenciadores dos pacientes, mas a gente nunca teve muito essa percepção. E viver saúde, mostrar para as pessoas que a gente também leva uma vida saudável, eu acho que faz toda a diferença. Porque antigamente o que acontecia? Não, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E essa cultura no nosso meio tem mudado. E a gente mostrar para as pessoas a gama de profissionais que a gente tem no mercado, que trabalham com saúde, mas também vivenciam essa saúde no seu dia a dia. Porque às vezes eu falo para os pacientes, por exemplo, é difícil você acordar cedo para trabalhar, ter uma rotina exaustiva de trabalho, como é o de um profissional da área da saúde, e mesmo assim cuidar da sua alimentação, fazer sua marmitinha, igual eu vejo lá, você leva sua marmitinha, com tudo organizado, tem a maior organização, né? Então, assim, você se dedica à sua saúde. E eu falo isso muito para os pacientes, gente, ser saudável, ser fitness é difícil. É exaustivo, mas ser doente é muito mais. Então, não queira ser doente, porque daí você tem que frequentar mais o consultório médico, você tem que tomar mais remédios, você tem que fazer mais exames, você vai passar menos tempo fazendo aquilo que você gosta, ou saindo, ou viajando, ou estando com a sua família. Então, você que tá em casa, pensa nisso. É difícil ser saudável? Gente, é muito difícil ser saudável, né? É uma escolha que você faz todos os dias. A cama chama a gente pra ficar lá também. A cama não te chama pra ficar lá? Economia de energia, né? Não é? Isso é uma economia de energia. Ficar A tendência aqui natural é melhor. De reservar energia para gastar não sabe lá quando, né? Sim, a gente tem que pensar nessas coisas, né? E como influenciador, qual é a imagem que você passa no seu consultório? Qual é a imagem sua que você quer passar para os seus pacientes? E se nesse processo de mudança de mentalidade, mudança de rotina, né, mudança no seu lifestyle, se teve alguém que te ajudou nesse processo? Bom, eu tive lá atrás, quando eu senti a necessidade, eu procurei um especialista que trabalhasse com essa parte da performance esportiva mesmo. E eu sempre digo isso, a performance não é esportiva, não é para atleta. Ela é para quem gosta de fazer atividade física e precisa de um suporte, uma suplementação para poder conseguir fazer o seu dia a dia de treino e tudo. Eu comecei assim. E é interessante essa questão de como que as pessoas viram isso no consultório, né? Quando eu já tinha uma rede social que eu trazia um conteúdo muito de reprodução assistida, mas eu quis deixar na minha rede social também um pouco do meu dia a dia. Porque eu acho que é importante. Aproxima as pessoas do seu dia a dia. Porque eu achava que eu ter uma rede social mais privada
as pessoas iam achar que aquele era o Vinícius de uma vida dissociada do trabalho. E não é assim. A gente tem um não trabalho. É um só, a gente é um só, né? É um só, na verdade. Não tem o Vinícius gineco, o Vinícius que malha, o Vinícius, né, pai de família. É o Vinícius que assim. concilia tudo, né? Sim. Que busca os filhos na escola, que trabalha de manhã, trabalha à tarde e aí vai treinar todos os dias. Então eu quis trazer isso um pouco também para minha rede social, para as pessoas entenderem que é aquilo. A gente tem as dificuldades, os horários, o cansaço. E às vezes, muitas vezes, quando eu vou treinar, eu mostro o meu cansaço. Nossa, hoje eu estou cansado e tudo. Mas eu tento diariamente fazer uma atividade física. Final de semana eu mostro, final de semana a gente às vezes quer ficar mais tranquilo. Mesmo quando eu vou fazer alguma atividade, eu coloco, hoje eu consegui um tempo para sair para dar uma corrida no parque e tal. Que eu acho que é isso, assim, as pessoas querem entender se é possível fazer isso, né? E aí no consultório eu sempre sou muito questionado. Nossa, você está tão bem. E eu sempre conto um pouquinho da minha história para poder inspirar, incentivar. Eu acho legal. Ô Vinícius, uma curiosidade. Esse Vinícius de hoje, economicamente, profissionalmente, isso, de certa forma, você acha que houve um ganho? Porque com o passar do tempo você vai atendendo muitas pessoas e evidentemente muitas pessoas geram indicações e a gente vai enchendo a agenda cada vez mais. Sim. Mas esse lado atleta, esse lado de boa aparência, esse lado de bem-estar, você acha que ele pode contribuir para uma agenda mais intensa do profissional, que ele possa passar mais credibilidade para os seus clientes? Eu acho que sim, mas eu acredito muito que a gente precisa ter prioridades. E durante muitos anos a minha prioridade era o meu consultório. Depois de uma certa idade eu comecei a entender que a prioridade para mim era também, além do meu consultório, da minha vida profissional, a minha vida familiar e o meu bem-estar. E aí eu comecei a diminuir um pouco aquilo que eu achava que só ia me desgastar. Então, eu acho que profissionalmente, para mim foi muito positivo. Assim, eu também consegui aliar a atividade física, porque eu consegui, de certa forma, me organizar para eu poder me dedicar para o consultório, mas também me dedicar para a família e para o meu dia a dia mesmo. Porque é importante assim, né? Pra você, né? Eu acho que tem fases, né? Assim, e a gente vai ganhando uma certa... A idade, ela traz o desgaste todo, mas... Traz os benefícios. Traz os benefícios, né? Assim, da maturidade, né? Da gente entender o que é prioridade, o que não é. O que você pode focar, né? A gente começa a ter mais... Se a gente tivesse essa maturidade lá atrás, com 25, 30 anos... Né? Nossa, mas não ia prestar, não. Aí não ia prestar esse negócio. Muita coisa interessante. Com certeza. E é bacana você falar isso, porque assim, as pessoas te perguntam o que você está fazendo, mas eu tenho certeza que as pessoas não querem passar pelo processo. Porque, infelizmente, o ser humano, ele quer o benefício, mas sem passar pelo sacrifício. Então, esse sacrifício diário que você tem, que se torna prazeroso frente a todo o bem-estar que você está tendo, muitas vezes as pessoas não querem pagar por isso, né? Pagar no sentido de vivenciar, de passar mesmo pelo processo, né? Agora nós falamos um pouco do Vinícius gineco, do Vinícius seu lifestyle. Me conta aqui, como é que tá esse Vinícius, pai de adolescente, porque a Ana tá aí, uma gata, tá linda, e daqui a pouco vai chegar aí o primeiro marmanjo pra falar assim, e aí tio, como é que vai ser esse negócio? Você tá preparado pra isso? Não. Eu tô me preparando. Na verdade, não. Mas eu tô me preparando pra isso. Eu acho que a melhor forma de fazer isso é ficando mais próximo dela, né? Sim. Eu tento ficar o mais próximo dela, quero saber tudo que tá acontecendo. Eu sempre busco os meninos na escola, então no caminho para casa eu fico sempre conversando, quero saber de tudo e quero participar mesmo do dia a dia deles, como é que foi o final de semana, o que conversaram com os amigos. Eu acho que a melhor forma é a gente ser amigo. Eu acho que naturalmente isso vai acontecer.
Eu falo para É ela... bom acontecer, né? A gente só tem que estar preparado para isso, João Pedro. Quando isso acontecer, meu filho, acho que eu não vou estar muito bem, não. Não, e a diferença não, eles têm a mesma idade, né? 13 anos. 13 a Ana tem 13. A Ana tá com 13 anos agora. Senhor, eu tô passando por esse processo também, não é fácil não, o coração até dói. Mas eu acho que é isso, a gente tem que se preparar sendo um amigo e eu acho que ela vai querer que eu seja o mais próximo dela também, né? Mas preparado, então não tô, né? Você sabe que isso faz toda a diferença, sabe? Eu e meu pai, eu sou a única filha, eu tenho 2 irmãos. E o meu universo é muito masculino, porque ser vascular é um meio muito masculino, agora que tá aumentando mais a quantidade de mulheres. E eu tenho 2 filhos, eu não tenho mulher em casa, né? E assim, meu pai sempre esteve muito próximo de mim. E a primeira pessoa que me pegou, assim, embaixo, conversando com o suposto namorado, foi meu pai, entendeu? E foi muito bacana o jeito que ele abordou, sabe? Ele falou assim, olha, minha filha, não vai ficar no portão, né? Não é legal. Traz o rapaz para ficar aqui em casa. E assim, meu pai e minha mãe nisso, eles sempre foram muito espertos, porque eles sempre trouxeram os nossos amigos, né? E as namoradas dos meus irmãos e os meus também, para perto deles, né? Entendeu? Para ficar debaixo da asa. Eu acho que isso é uma excelente dica que a gente tem para dar para quem tá passando por isso agora. Em vez de você afugentar o pobre coitado que tá indo lá assediar sua filha e a pobre coitada tá indo assediar o seu filho, viu? Do lado do João Pedro. Você vai ser muito bem recebida, minha querida, em casa. Eu tenho certeza disso. Eu brinco sempre que estão na fase de não querer que a gente chega na escola para pegar, né? Tem que parar um pouquinho antes o carro. Você vai pro shopping, não é legal você ficar andando de mão dada igual eu andava. Achava que eu ia ter a menininha para andar de mão dada comigo sempre. Gente, que dor no coração me dá isso. Mas eu acho bom, eu acho legal essa fase assim. Eu acho que é isso, ser o mais amigo dos E trocar filhos conversa, mesmo. né? Porque eles já têm a sua própria individualidade e eles já pensam com a própria cabeça, né? Então você vê que as ideias são deles, são diferentes, mas que tá tudo ok. Eu acho muito bom trocar ideia e saber o que eles estão pensando. Tem que dividir eles com o mundo, não tem jeito. Eles não São do nasceram mundo, para nós, né? A gente tem que preparar mesmo. Eles vieram e eles têm vida própria e a gente tem que desfrutar o máximo que a gente pode, né? Ter eles por perto. Mas as tiradas que a gente vê, as colocações deles, a gente só pode acompanhar, né? E orientar e dar suporte, dar apoio. Né? Dá vontade. Dá vontade de engarrafar. A gente aprende tanto, né? Eu acho que a gente aprende muito, assim, com essa geração, né? Dos nossos filhos, assim. Meus filhos não têm preconceito, né? São livres desses preconceitos, né? Bobos, que às vezes assim, a gente vem, né? Que já a gente vem da sociedade, também, esses assim. estereótipos. E às vezes até da nossa criação, né? Então, a gente às vezes fica impressionado, assim, né, com a tranquilidade deles com relação a isso, com a liberdade que tem, né? Mas sempre isso exatamente como é fácil para eles, né? Participativo, né? Para eles parece que é tão fácil. De ter um centro familiar, né, um núcleo familiar que a família participa, que presente na vida de cada um. O crescimento é inevitável e desejável, né? E a maturidade e todas as relações. É uma delícia ver dia após dia na vida assim, todo ano ao longo do ano nós temos vários filhos dentro do mesmo ano, né? Cada fase dele, uau, né? Nossa, quanta mudança, é uma delícia desfrutar de tudo isso. Agora, Vinícius, pra gente finalizar esse quadro com você que já tá aqui sócio da nossa comunidade Papo Saudável, dê para os homens alguma dica de beleza que você faça. Você faz skincare? Não, skincare, não, assim, esse cuidado da pele, você diz assim, qual é o cuidado que você tem para passar? Uma dica, assim, tirando a malhação, né, tirando a questão da alimentação, tem mais alguma coisa, assim, o pulo do gato, dá o pulo do gato para quem tá em casa, falando assim, meu Deus, quero ficar igual o Dr. Vinícius. Assim, essa questão da atividade física, eu acho que é uma coisa que, igual eu falei, a estética vem mesmo, né? Eu tenho cuidado com a pele, sim, de um tempo para cá, é que eu comecei a me preocupar mais com isso, aí procurei um bom dermatologista para poder me orientar, então eu tenho cuidado de manhã, eu passo uma vitamina C no rosto, eu passo um fotoprotetor, que era uma coisa que eu não me preocupava. Ainda mais a gente que fica na luz, né, do centro cirúrgico, aquela luz simplesmente mancha muito o rosto da gente, tem que usar. Então eu tenho feito esse cuidado, que é um cuidado preventivo, na verdade, né? E eu tive que fazer um procedimento, porque quando eu perdi muita
muita gordura, eu acabei perdendo um pouco no rosto. Então eu fiz um pouquinho de preenchimento que eu tive que fazer, porque eu estava muito magro, né? Então eu acabei me rendendo sim ao dermatologista. Eu acho que isso é importante, a gente precisa... Eu acho super importante falar Eu sobre acho que tem que tomar esse cuidado sim, né? A gente tem um pouco de preconceito, mas eu vou mexer tabu, com isso. Né? A gente ficar... Eu tinha um pouco também, mas isso é bobagem. Acho que a gente tem que procurar estar bem. E com quem está do nosso lado, a gente precisa estar bem para quem está do nosso lado, né? Então eu acho que a dica é essa, assim, não deixar de procurar tudo que vai te trazer saúde, que vai te trazer um vigor físico, né? Eu acho que isso é bom a gente falar isso para o homem que está em casa, que tem esse tabu, e já dando spoiler do nosso próximo programa. Então você também não pode perder o nosso próximo programa, porque nós vamos falar de skincare para os homens. Gente, esse mês está demais, viu? Aguardem, homens! Nós estamos muito preparados para vocês. Vinícius, muito obrigado por você ter aberto, né? Falado da sua intimidade, falado dos seus cuidados. Muitas vezes é fácil, às vezes, por exemplo, eu tenho cuidado comigo, mas às vezes a gente não quer, fica inibido mesmo de falar sobre isso. Achei fantástico você falar sobre isso aqui para as pessoas, viu? Isso chama a atenção do homem que está em casa para esse cuidado e fala assim, bom, se ele faz, por que eu também não posso fazer, né? E acaba influenciando de uma forma positiva quem está em casa. Que bom, eu agradeço pelo convite. Eu acho que é isso, a gente veio, de certa forma, a gente tem esse papel social, né, de tentar melhorar e de trazer recursos, opções que as pessoas precisam para poder estar bem, estar bem e fazer quem está à sua volta bem, né? Então, agradeço o convite, foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez e avisar para o pessoal, esse é um mês de prevenção mesmo, né? Contra o câncer de próstata. Acho tão importante a gente falar isso. Eu acho que o homem precisa estar atento com isso e com todos esses cuidados aí de prevenção. Muito obrigado, né? Olhando para você e vivenciando essa fase, a gente tem esse estereótipo, né, que o auge da beleza feminina, masculina, é por volta dos 20 anos de idade. Sim, recebe de graça, se cuidar direitinho é mais fácil, mas é bem melhor aos 40, aos 50 anos se cuidar, porque você tem a estética, que aparentemente não teria mais e tem sim, né? E com a maturidade, essa, sem dúvida alguma, é bem melhor. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Tá? Obrigado, muito obrigado, gente. E é isso aí, gente. Ficamos por aqui com mais esse programa que eu tenho certeza que foi sensacional para vocês. Nós temos só a agradecer a vocês que são da comunidade Papo Saudável, que tem nos mandado direct, falando dos nossos looks de forma positiva, falando do programa, o tanto que vocês estão gostando do programa. Muito obrigada pelo carinho de vocês. A nossa equipe inteira agradece. Caso você não esteja nos seguindo, nos sigam, compartilhe com os amigos. No Instagram, programa.papo saudável. No YouTube, programa Papo Saudável. Até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica.